tal como certos medicamentos que, embora não sejam ingeridos ou tocados, agem pelo odor, assim também é a virtude, que difunde a sua utilidade à distância e de modo oculto. Ela ou se espalha livremente e usa do seu direito, ou tem precários meios de se expandir, e é coagida a recolher suas velas, ou parada e muda se mantém estreitamente cercada, ou ainda publicamente aberta, é de todo modo proveitosa. Por que tu pensas que é de pouca utilidade o exemplo daquele que, em recolhimento, vive bem? Assim, o melhor é misturar o repouso com a ação, sempre que a vida ativa não trouxer impedimentos ocasionais ou por circunstâncias políticas. Em todo caso, nunca se fecham completamente todos os espaços de modo que não haja lugar a algum gesto de virtude. Poderias, por acaso, encontrar uma cidade mais miserável do que Atenas, quando despedaçada por 30 tiranos? Eles haviam assassinado 1,3 mil cidadãos, dentre os melhores da cidade, e nem assim davam fim à sua própria crueldade, que, pelo contrário, se tornava mais terrível. Naquela cidade, havia o Areópago, o mais sagrado dos tribunais, onde se reunia o Senado do povo, semelhante ao nosso Senado. Ali, todos os dias, encontravam-se os verdugos e ainda a infeliz cúria que se tornara apertada para os 30 tiranos. Poderia, assim, ter descanso uma cidade como aquela, onde havia tantos satélites quanto tiranos? Não se podia oferecer aos corações nenhuma esperança de recobrar a liberdade, nem em lugar nenhum aparecia remédio contra tão grande força dos males. Onde, pois, esta triste cidade encontraria outros tantos Harmódios? Sócrates encontrava-se entre eles. Consolava os senadores que choravam e exortava os que estavam desesperados com relação ao futuro da República. Além disso, reprovava os ricos, que temiam pelas suas riquezas, e muito tarde se arrependeram de sua avareza. E a quem quisesse, oferecia o exemplo de um homem que caminhava livre com 30 dominadores ao redor. Ainda assim, essa mesma Atenas levou à morte no cárcere aquele que havia insultado todo o bando dos tiranos. A liberdade não tolerou que fosse livre. Isso é para que saibas que, mesmo numa república oprimida, existe ocasião para que um homem sábio se manifeste e, mesmo numa república florescente e feliz, muitas vezes reinam petulância, inveja e outros milhares de vícios inertes. Portanto, conforme a república se apresente e a sorte nos permita, assim vamos ou nos expandir ou nos retrair. Mas, de todo modo, sempre haveremos de nos mover sem nos deixar entorpecer pelas amarras do medo. Além do mais, um homem de valor sempre está rodeado de perigos iminentes. E mesmo morrendo entre as armas e as algemas, não macula a sua virtude nem a esconde, porque foi guardada e não enterrada. Se não me engano, Cúrio Dentato dizia que preferia estar morto a viver como morto. O último dos males é sair do número dos vivos antes de morrer. Mas, se te coube viver num tempo menos propício da República, deves te dedicar mais ao repouso e às letras, tal como, numa navegação perigosa, encontras abrigo num porto. Não esperes então que os negócios te deixem, mas tu mesmo deves te desprender deles. Primeiro devemos examinar a nós mesmos. Em seguida, os negócios que vamos empreender. Por fim, aqueles pelos quais e com os quais iremos trabalhar. Antes de tudo, é necessário estimar a própria capacidade, pois muitas vezes parece que podemos suportar mais do que realmente podemos. Assim, um fracassa por sua confiança na eloquência. Outro, porque exigiu do seu patrimônio mais do que podia. Um terceiro, de saúde debilitada, ficou sobrecarregado pelo trabalho penoso. A uns, a timidez é pouco adequada para os cargos públicos, que requerem a cabeça erguida. A outros, a inflexibilidade não os torna aptos para a vida social. Outros ainda não têm controle sobre a sua ira, e qualquer indignação os faz lançar palavras agressivas. Há aqueles também que não sabem se conter com civilidade, nem se abster de gracejos perigosos. Para todos estes, é mais útil o recolhimento que os negócios públicos. Uma natureza feroz e impaciente deve evitar as irritações nocivas à liberdade. Deves considerar, pois, se a tua natureza te torna mais apto para as ações ou para o estudo ocioso e contemplativo, e deves te inclinar ao que com força te atrai. Isócrates retirou Éforo do foro com mão firme quando percebeu que ele era mais útil na composição de registros de história. Talentos forçados respondem mal. Se a natureza é relutante, o trabalho é infrutífero. Depois, devemos examinar as obras que empreendemos e comparar as nossas forças com as coisas que vamos tentar fazer.
pois sempre deve ser maior a força daquele que trabalha do que a da obra a ser realizada, visto que, obrigatoriamente, se as cargas forem maiores que o carregador, elas irão oprimi-lo com seu peso. Além do mais, existem outras atividades que não são tão grandes nem fecundas, trazendo muitos outros afazeres. Devemos fugir delas, pois, uma vez que nos aproximamos, não existe uma saída fácil. Apenas se deve pôr a mão naquelas coisas que se sabe que têm fim, ou que se pode fazer, ou ainda as que certamente se pode esperar concluir. Deixemos de lado todas as atividades que vão além da medida e não terminam onde deveriam. Deve-se ter uma cuidadosa escolha dos homens, para sabermos quais são dignos de que lhes consagremos uma parte da nossa vida, ou se é proveitoso que com eles percamos tempo, pois alguns nos imputam como dever aquilo que voluntariamente lhes concedemos. Atenodoro dizia que nem sequer iria jantar com alguém que pensasse que não lhe devia nada por isso. Penso que compreendes que muito menos iria à casa daqueles que igualam os jantares aos deveres dos amigos, os que contam os pratos pelas dádivas, como se a falta de moderação fosse uma honra aos outros. Aliás, tire-lhes as testemunhas e os espectadores que não se deleitaram com um banquete secreto. Nada, pois, é mais proveitoso a uma alma do que uma amizade fiel e doce. Quão bom é encontrar corações preparados para guardar todo segredo. Tu temes menos a consciência deles que a tua própria. A conversa deles alivia a solidão. As sentenças deles se tornam conselhos. O seu gracejo dissipa a tristeza, a própria presença deleita. Tanto quanto for possível, devemos escolhê-los dentre os isentos de paixões desregradas, porque os vícios entram sutilmente e passam para quem está próximo e prejudicam pelo contato. Assim como em uma epidemia, deve-se cuidar de não nos aproximarmos de corpos já infectados e ardendo na doença, porque atraímos os perigos com a própria respiração. Assim, na escolha dos amigos, devemos ter trabalho de escolher os menos maculados. O início da doença resulta da mistura dos doentes com os sãos. Nem por isso te aconselharei que não sigas ou não atraias ninguém exceto o sábio. Onde, pois, encontrar este que há tantos séculos se busca? O melhor é mesmo o menos mal. Apenas terias a faculdade de eleição mais feliz se encontrasses bons amigos entre Platões e Xenofontes e em toda a ala de discípulos de Sócrates, ou se tivesses poder de voltar à época de Catão, que produziu muitos homens dignos da era dele. Não obstante, gerou também os piores criminosos de todos os tempos. Tanto uns quanto outros foram necessários para que se pudesse valorizar a figura de Catão. Os bons para aprovarem seus méritos, e os maus para testarem o seu valor. Agora, porém, com tanta falta dos homens bons, a eleição se faz menos cansativa e exigente. Deve-se evitar, no entanto, os tristes e aqueles que deploram todas as coisas, para os quais tudo é motivo de brigas, mesmo que eles demonstrem fidelidade e benevolência, pois é inimigo da tranquilidade o companheiro inquieto e que geme por tudo. Passemos agora ao patrimônio, que é a maior fonte dos sofrimentos humanos. Se comparares todas as outras coisas que nos angustiam, como mortes, doenças, medos, desejos, intolerância de dores e de trabalhos, com os danos que nos traz a riqueza, a parte desta certamente pesará muito mais. Assim, deve-se considerar quão mais leve é a dor de não tê-la do que de perdê-la. E compreendemos com isso que a pobreza é matéria de tormentos menores porque oferece menores danos. Erras, pois, se pensas que os ricos sofrem com mais ânimo as perdas. Nos maiores e nos menores corpos a dor das feridas é igual. Bion elegantemente diz que não causa menos moléstia a um calvo que a um cabeludo que lhe arranquem algum cabelo. O mesmo se aplica tanto ao pobre quanto ao rico. Para eles o tormento é igual, pois tanto a um quanto a outro o dinheiro adere de tal modo que não pode ser tirado sem dor. Porém, como já disse, é mais tolerável e fácil não adquirir do que perder, e por isso verás mais alegres aqueles a quem a sorte nunca olhou do que aqueles a quem a sorte abandonou. Diógenes, homem de alma brilhante, percebeu isso e agiu de modo que nada lhe pudesse ser tirado. Tu chamas a isso de pobreza, escassez, necessidade. Podes dar a essa segurança o pior dos nomes. Pensarei que esse homem não é feliz se encontrar algum outro que não possa perder nada. Ou eu me engano, ou ser rei é viver entre avarentos, espiões, ladrões e plagiadores, sendo ele o único abrigo de prejuízo.
Se alguém duvida da felicidade de Diógenes, pode o mesmo duvidar do estado dos deuses imortais, se de fato vivem de modo feliz, porque não têm prédios, nem hortas, nem campos preciosos cultivados por outro colono, nem grande renda no foro. Não te envergonhas por te fascinares com as riquezas? Olha então para o mundo e verás os deuses desnudos, aqueles que tudo dão e nada têm. Disso tu pensas que o pobre é semelhante aos deuses, pois se despoja de todos os bens fortuitos? A comida deve aplacar a fome, a bebida, a sede, sendo, portanto, o prazer reduzido ao apenas necessário. Aprendamos a nos apoiar em nossos próprios membros. Moderemos o nosso comer e o nosso vestir não a modismos, mas ao que nos ensinaram os antepassados. Aprendamos a cultivar o comedimento, a refrear a luxúria, a moderar a ânsia de glória, a suavizar a ira, a olhar com simpatia a pobreza, a cultivar a frugalidade, embora essas coisas envergonhem a muitos, empregando remédios mais simples para os desejos naturais. Aprendamos a eliminar os desejos licenciosos e a tensão em relação ao futuro. Devemos agir de modo que se possa pedir as riquezas a nós mesmos e não ao destino. Nunca pode tanta variedade e iniquidade de casos ser assim repelida, do mesmo modo que não se pode livrar das tormentas a frota lançada ao mar. Convém diminuir nossas atividades para que os arroubos do destino caiam no vazio. Por isso, às vezes os exílios e as calamidades se tornam um remédio, e leves incômodos curam os de maior proporção. Quando a alma pouco ouve os preceitos, não pode mais se curar de modo suave. Não seria então para o seu bem que lhe fossem prescritas a pobreza, a infâmia e a ruína, já que um mal se opõe a outro mal? Muitos são os que devem se manter em seu pedestal, do qual não podem descer a não ser caindo. Por isso, procuram demonstrar que são pesados aos outros, não porque se comprazem em pairar sobre eles, e sim por serem a isso obrigados. Assim, por sua justiça, mansidão, humanidade e generosidade, preparam-se para enfrentar as adversidades do destino, já que tal esperança lhes deixa mais seguros. Porém, nada poderá nos defender dessas flutuações da alma, a não ser determinar limites à ambição de crescimento, assim como não deixar a última palavra ao arbítrio do destino. É certo que alguns desejos incitam a alma, mas sendo limitados, não se tornarão nem imensos nem incertos. Meu discurso se dirige aos imperfeitos, aos medíocres e doentes, não ao sábio. Este não deve andar timidamente nem de modo vacilante, já que tem tanta confiança em si, que não receia ir ao encontro do destino, ao qual não fará nenhuma concessão. Nem tem por que temê-lo, porque não apenas os lacaios, as posses, a dignidade, até o seu corpo, os olhos e as mãos com tudo o que faça a vida mais agradável, e até a si próprio, tudo está entre as coisas precárias. Tem consciência de que a vida é algo que lhe foi dado de empréstimo e por isso sujeita à restituição, sem tristeza, quando lhe for reclamada. Se a natureza reclama suas dádivas, já que foi ela, primeiro que nos deu, eu diria: recebe esta alma melhor do que quando a concedeste. Não sou evasivo nem fujo. Acolha-a pronta e acabada de quem a recebeu. Leva-a. Retornar de onde se veio, qual é o problema disso? Mal vive aquele que não sabe morrer bem. Assim, pois, primeiro deve-se diminuir o valor disto e situar a vida na categoria de coisa descartável. Não perde a autoestima por saber que não é dono de si. Ao contrário, faz tudo tão diligentemente, tão cuidadosamente, quanto um homem religioso e santo guarda o que lhe é confiado. E quando coagido a devolver, não se queixa da sorte e diz: obrigado pelo que tive e utilizei. Eu cultivei teus bens com grande esforço, mas, já que ordenas, cedo e devolvo agradecido e de bom grado. Se ainda queres que eu tenha algo teu, eu o guardarei. Se decidires o contrário, eu te entrego a prata, a casa e a minha família. Devolvo-te tudo. Odiamos os gladiadores, como dizia Cícero, se desejam conservar a vida de qualquer forma. No entanto, nós os aplaudimos se demonstram desprezo por ela. Saibas que o mesmo ocorre conosco. Com frequência, a causa do morrer é o medo da morte. O destino, que se diverte conosco, diz: por que hei de te conservar, animal ruim e covarde? Tu serás mais ferido e golpeado por não saberes receber os golpes. Porém, tu viverás mais tempo e morrerás mais rapidamente se esperares o ferro sem desviar a cabeça, nem te protegeres com as mãos, mas o receberes amistosamente. Aquele que teme a morte nunca fará nada com dignidade.
Porém, aquele que sabe estar à sorte decidida desde quando foi concebido, vive em conformidade com o determinado e o procurará com a mesma fortaleza de alma, de modo que nada ocorra a partir disso que seja imprevisto. Considerando o que quer que possa ocorrer no futuro, suavizará o ímpeto de todos os males, porque para os que estão preparados e esperando, não trazem nada de novo. Vêm graves apenas para os que estão descuidados e esperam apenas coisas felizes. Em meio a tantas subidas e descidas contínuas das coisas, se não tens ideia de tudo quanto pode acontecer no futuro, darás força para o que age contra ti. Por outro lado, poderás desarmá-las se fores tu a vê-las antes. Em vista disso, não devemos trabalhar para coisas inúteis nem por motivos inúteis. Isto é, não devemos desejar o que não podemos conseguir. Ou, se o conseguimos, que não compreendamos muito tarde e com vergonha a inutilidade dos nossos desejos. Ou seja, que o trabalho não seja indigno nem desagradável e sem efeito, ou que o efeito do trabalho seja indigno. Quase sempre a tristeza advém a partir disso, seja por causa do fracasso, seja pelo resultado vergonhoso. É preciso diminuir as idas e vindas, às quais se entregam grande parte dos homens que perambulam por casas, teatros e mercados, intrometendo-se nos negócios alheios, como se estivessem sempre ocupados. Se perguntas a alguém ao sair de casa, aonde vais? Qual o teu destino? Ele te responderá, por Hércules não sei, mas verei algumas pessoas, farei alguma coisa. Vagam sem propósito, buscando alguma ocupação. Não fazem o que tinham proposto, mas o que se apresenta naquele momento. O percurso deles é sem proveito, igual à formiga que sobe e desce pela árvore, indo até o ponto mais alto e descendo para a base do tronco sem nada produzir. Muitos conduzem a sua vida de modo semelhante. Deles, não sem razão, alguém diria que são de uma inércia inquieta. Terias pena de alguns que correm como se fossem apagar um incêndio. Até mesmo atropelam os que encontram e se precipitam sobre os demais. Para onde se dirigem? Correm para saudar alguém que não lhes responderá, ou para acompanhar os funerais de algum homem desconhecido, ou assistir à solenidade de qualquer especialista em novas núpcias, ou escoltar uma liteira, levando-a por muitos lugares. Depois em casa, quando voltam exauridos por nada, juram não saber por que saíram, onde foram, para no dia seguinte errarem pelos mesmos descaminhos. Assim, todo trabalho tem um objetivo, tem algo em vista. Não é uma atividade válida que move os inquietos, mas, como os loucos, são as falsas imagens das coisas que os movem, pois nem esses se movem sem alguma esperança. Por isso os prende a aparência de alguma coisa cuja inutilidade a mente decrépita não apreende. Penso que Demócrito professa tal doutrina quando diz: quem quiser viver tranquilamente, não faça muitas coisas nem particulares nem públicas. Claro que se referia às coisas desnecessárias, pois se são úteis, tanto privada quanto publicamente, não apenas muitas, mas inúmeras devem ser feitas. No entanto, quando nenhum dever obriga, devemos restringir nossas ações. Quem faz muitas coisas com frequência coloca-se sob o poder do destino. O mais seguro é provocá-lo raramente. Ao contrário, pensar sempre sobre ele e nada esperar de sua fidelidade. Navegarei, a não ser que aconteça alguma coisa. Serei pretor, a não ser que algo o impeça. A negociação será bem-sucedida, a não ser que algo intervenha. É por isso que dizemos que nada acontece contra a vontade para o sábio. Não o eximimos dos azares da vida e sim dos erros. Assim, se as coisas não acontecem como ele quis, ao menos não fugiram de sua previsão.